Oi, pessoal, eu sou a Cindy Telles e eu vou estar apresentando esse trabalho para vocês, cujo título é Estratégias de manejo do capim-paredão submetido a 2 doses de nitrogênio e 2 intensidades de esfoliação. O meu orientador é o professor Dr. Ebson Pereira Cândido, eu sou aluna da Agronomia 7º semestre da UFRA Campus Capanema. Fazendo uma introdução bem rápida, né? A gente sabe que a nossa produção de pecuária ela é principalmente baseada na produção extensiva a pasto. A gente vai ter capins do gênero Megathyrsus como importantes aliados, pois são capins altamente produtivos e adaptados para a nossa região. A adubação nitrogenada vai acabar sendo o nosso braço direito no manejo dessas pastagens, né? Pois vão ser responsáveis por manter a produtividade e a qualidade nutricional das mesmas. E a intensidade de esfoliação também vai ser muito importante para manter a perenidade e a boa composição morfológica dessas plantas. Dada a importância, o trabalho teve como objetivo avaliar a produção de forragem, as características morfogênicas, estruturais e produtivas do MG12 paredão, submetido a diferentes intensidades de esfoliação e 2 doses de nitrogênio. Em relação à metodologia, o experimento foi conduzido em campo na Fazenda Escola de Igarapé, Sulfeiga, e para implantar esse experimento a gente fez um processo de gradagem na área, fez coleta e análise de solo para corrigir o solo posteriormente com calcário dolomítico e aplicar superfosfato simples e cloreto de potássio. Os tratamentos eram compostos pela combinação entre as doses de nitrogênio e as intensidades de esfoliação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em um esquema fatorial 2x2 e para a coleta de dados da parte morfogênica, a gente adotou a metodologia de DuCroc, onde a gente marcou 3 perfis por parcelas que foram identificadas com a braçadeira e as folhas desses perfis foram numeradas e classificadas em 3 categorias, sendo elas folhas totalmente expandidas, folhas em expansão e folhas em senescência. Para análise de produtividade, assim que as parcelas atingiam a altura de corte, que no caso é 90 centímetros, a gente fazia um corte manual com auxílio de tesourão e um quadro de cano PVC medindo meio metro quadrado. A partir dessa amostra que a gente coletava, a gente levava 2 alíquotas de 150 gramas para a estufa por 72 horas para análise de matéria seca e composição morfológica. Em relação aos resultados e discussões das variáveis morfogênicas, a gente pode observar que a taxa de aparecimento foliar não teve diferença significativa para as doses e nem para a intensidade de esfoliação. Já para o filocrono, a gente teve diferença significativa apenas para a intensidade de esfoliação, onde a intensidade de 50% acabou tendo valores menores de filo, o que a gente espera, né? Menores valores de filocrono. A taxa de aparecimento foliar não teve diferença significativa nem para a variável dose, nem para a variável intensidade. O tamanho final de folha também não teve diferença significativa entre as doses nem entre a intensidade. A taxa de alongamento de colmo também não. E o número de folhas vivas foi influenciado apenas pela intensidade de esfoliação, onde a gente teve um número maior de folhas vivas na intensidade de 50%, ou seja, uma maior altura de resíduo. Já em relação à taxa de senescência foliar, ela foi apenas teve diferença significativa para a variável intensidade, onde a gente teve maior acúmulo de material morto na intensidade de 50%, o que é totalmente compreensível, uma vez que acaba tendo maior acúmulo de material morto no dossel das plantas. E o dia de vida da folha também não foi influenciado nem pela dose e nem pela intensidade. Também não houve interação entre o fator dose e intensidade para nenhuma variável morfogênica. Em relação à produtividade, o teor de matéria seca não teve diferença significativa nem para a variável dose nem para a intensidade. Já a produção de matéria seca teve diferença significativa apenas para a intensidade de desfolhação, onde a gente teve maior produção na intensidade de 70%, ou seja, plantas com menor altura de resíduo. E isso já era esperado, uma vez que plantas que têm menor frequência de desfolhação tendem a ter maior produção de matéria seca. Em relação à proporção em lâmina foliar, como a intensidade de 50% foi a que se sobressaiu, pois ela teve maior porcentagem de folhas e menor porcentagem de colmo, que é o que a gente deseja dentro da produção animal, uma vez que as folhas são a parte mais digestível das plantas. Também não houve interação entre o fator dose e intensidade. Em relação à adubação nitrogenada, não há necessidade de aplicar mais que 100 kg de nitrogênio por hectare ano, uma vez que ela não diferiu da dose de 200 kg.
E em relação à intensidade de esfoliação, a intensidade de 50% sobressaiu para as variáveis morfogênicas e de produtividade, sendo a mais recomendada para manejar o capim paredão. Essas aqui são algumas referências. E obrigado pela atenção.